E aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar o nosso segundo semestre em resolução de problemas matemáticos com uma outra relação, com outras relações métricas no triângulo retângulo. Vimos bastante o teorema de Pitágoras, que é uma relação métrica, agora veremos outras. Então, dado um triângulo retângulo de cateto C e B e hipotenusa A, geralmente nós vamos chamar a hipotenusa de A e ambos os catetos de B e C. Aqui a ordem vai daquele autor, daquela literatura, ou do exercício dado, você pode escolher, se você for desenhar. Tá? A hipotenusa é representada na geometria pela letra A, nesse contexto de relação métrica, os catetos B e C. Né? Tração da altura é relativa à hipotenusa. A altura é representada pela letra H. A altura relativa à hipotenusa é quando na hipotenusa, quem é hipotenusa? É representado pela letra A, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, não é isso? Então, quando esse segmento forma um ângulo de 90 graus nessa hipotenusa, isso é chamado de altura relativa, né? É a altura do triângulo em relação à hipotenusa. É a altura. M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa A. Professor, o que é uma projeção? É uma sombra. É como se eu colocasse um feixe de luz aqui, uma lâmpada, e ela vai refletir a sombra desse cateto B aqui. Assim como N é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa A. É a sombra. Projeção à sombra, né? Imagina um feixe de luz aqui. Há também, assim como os catetos são denominados pelas letras C e B, as projeções são denominadas pelas letras M e N. N e M, sendo que pode mudar essa ordem aqui, tanto quanto para os catetos, tanto para as hipotenusas, a ordem das letras, tá? E aí eu quero que vocês observem esse GIF do professor Paulo Roberto, de onde vem, professor, essas outras relações métricas? Através da semelhança aplicada, né, nos triângulos retângulos. Lembram do primeiro bimestre que nós estudamos semelhança, que é formar aquelas proporções? Então, observem esse GIF aí. Vocês verão uma relação métrica. E eu deixo como exercício vocês desenvolverem as outras no caderno de vocês. Essa relação métrica, b ao quadrado é igual a vezes m. B é cateto, cateto ao quadrado é igual a, que é a hipotenusa, vezes m, que é a projeção. Então, essa aí é uma relação métrica. Vamos ver de novo. Aqui está um quadro resumo, já até coloquei como resumo, das relações métricas. Há uma outra relação também, né, que eu vou falar aqui. E aqui nós temos ambas, cateto quadrado do cateto, é igual a hipotenusa vezes projeção. Hipotenusa, os catetos são C e B, hipotenusa representado pela letra A, as projeções M e N, que são as sombras, e a altura H. Então, C ao quadrado, cateto ao quadrado é igual hipotenusa vezes projeção. Hipotenusa vezes sombra. Eu costumo falar, para você lembrar, lembra de cama, né? Cama, C-A-M, cama, C ao quadrado igual a vezes M. Mas nós não vamos ficarmos presos a essas relações, essas letras. Eu vou ensinar vocês, tá? Nos exemplos, bem como adiante, outra forma de você desenvolver. Então, a mesma ideia é válida aqui, o quadrado do
cateto B de B igual a hipotenusa vezes projeção. Aqui você lembra de banana, B-A-N, olha. E aqui, o quadrado da altura é igual a projeção vezes projeção, né? Você lembra de homem. E esse você multiplica, faz o produto, né? E, cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura, né? O produto, o resultado disso daí. Então, eu falo a boca canta. A boca canta. Cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura. Não precisa ficar preso a isso. Aqui foi apenas uma brincadeira. Tem uma historinha também, uma outra forma bem interessante, mas eu acabei aderindo essa para vocês fixarem nas palavras relacionando com as letras das relações. E fique ligado, poderíamos, de forma não matemática, como eu falei anteriormente, fazer cortes transversais nos triângulos para obter essas relações. Eu costumo falar escadinhas, né? Retângulos, barras, escadinhas. Então, aqui nessa relação, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, eu sei que é cama, né? Mas eu posso fazer direto, ó. C ao quadrado é igual a vezes M. Né? Aqui m vezes a. A ordem dos fatores não altera o produto. Né? Então, cateto ao quadrado, o quadrado do cateto é igual a hipotenusa vezes projeção. Só fazendo uma barra, tá vendo? O mesmo se aplica, aqui só mudou o cateto, mas a ideia é a mesma. Eu tenho cateto, quando eu tenho cateto e projeção hipotenusa, elevo o cateto ao quadrado e multiplico os dois aqui, ó, que restam, né? Então, vamos lá, ó. Aqui, nós teremos cateto ao quadrado igual a hipotenusa, que é A vezes projeção, vezes sombra. Aqui, observem que é só colocar aqui, ó. Nós vamos fazer uma escadinha, eu falo escadinha, né? E aí, essa relação vai ser, né? O quadrado da altura é igual o produto das projeções, né, das sombras. Só colocar 2 aqui, sempre aonde vai o expoente? No cateto e na altura, né, o quadrado. E multiplicar as projeções. Faz a escadinha ou até um triângulo aqui, ó, que você não vai errar. Por isso que não precisa ficar preso a ficar decorando isso daqui. Essa outra fórmula de fazer cortes dá uma outra ideia também. E a quarta, que aqui nós temos 4 informações dos catetos, hipotenusa e altura. Aqui nós temos 3 informações, altura e projeções. E aqui ambos os triângulos retângulos apresentam as mesmas informações, porém com um cateto no lado direito e o outro no lado esquerdo, né? Só mudou aqui os catetos. Mas nós temos hipotenusa, projeção e cateto. E automaticamente, mudando a posição do cateto, muda a sua projeção. E essa última, mas advém outras duas. Mas essa aqui para mim basta. Vou colocar a título de curiosidade, tá bom? Ó, essa daqui nós vamos pensar assim, cateto vezes cateto, tudo que eu li anteriormente, eu estou apresentando agora de outra forma. Vamos fazer outra escadinha. Cateto vezes cateto é igual hipotenusa vezes altura. Então, é só você lembrar da escadinha, ó, barra de um lado, barra de outro. Eleva o cateto ao quadrado, multiplica os dois. Aqui, faz a escadinha no meio, né? Pegando a altura do triângulo. Eleva a altura ao quadrado e multiplica os dois, ambos. Aqui, multiplica os dois catetos e multiplica os dois outros que sobram, que é a hipotenusa e a altura. Então, aqui você pode te agilizar. Às vezes, o aluno vai ter mais facilidade em aplicar a relação com a letra, ou associar a relação com aquelas palavras, ou esse método, na minha opinião, de relacionar aqui esses cortes aí, o método da escadinha, que eu costumo dizer. Eu batizei o método da escadinha. Tá bom? Essas duas aqui advêm da quarta. E aqui nós já estudamos bastante.
que é o nosso teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. E um forte abraço, e vamos praticar agora com bastante exemplos desenvolvidos por mim. E aí, galerinha do nono ano, vamos continuar nosso estudo de resolução de problemas matemáticos. Hoje nós vamos estudar outras relações métricas, né, aplicadas no triângulo retângulo. Vimos o teorema de Pitágoras. Hoje veremos outras. Como nós já percorremos a aula teórica, agora vamos praticar, né, essa teoria. Como eu falei na aula teórica, vocês podem usar a fórmula, mas ficam da relação, né, mas não ficam presos aquelas letras, as letras. De cara, eu já faço aqui quais informações eu tenho. Uma hipotenusa está de frente para o ângulo de 90 graus. Esse também é uma hipotenusa de frente para 90 graus. Tem um cateto, que são esses dois lados que formam um ângulo de 90 graus, uma projeção. Ó, formei aqui, ó. Mesma coisa eu faço aqui, ó. Assim como eu expliquei na aula teórica, formei essa barra, esse retângulo, quem eu levo ao quadrado? Sempre o lado. E multiplico a hipotenusa pela sombra, a hipotenusa pela projeção. Então, y ao quadrado, nós vamos desenvolver o nosso cálculo. Ele vai ser igual a 25, que é hipotenusa vezes sombra, 16. Y ao quadrado é igual. Nós não precisamos resolver essa multiplicação. Nós sabemos aqui o seguinte, ó. Nós sabemos aqui que o inverso, sempre a potência vai passar para cá como raiz, né? Raiz quadrada de 25 vezes 16. Y ao quadrado é igual. Eu posso tirar a raiz quadrada de cada número. Raiz quadrada de 25, 5. Um erro aqui, ó, proposital. O aluno continua colocando y elevado ao quadrado. Porém, aqui, ó, nós já estamos... a operação inversa da potência é a raiz. Então, esse 2 virou raiz, acabou. Ele passa para cá como raiz. Raiz quadrada de 25, 5, vezes raiz quadrada 16, 4. Y é igual 5 vezes 4, 20. Pronto, encontrei a medida do cateto. Mas qual é aquela relação? A relação que eu estou aplicando, nesse caso aqui, nós vamos observar que a relação c ao quadrado igual a cateto ao quadrado é igual hipotenusa vezes projeção, que é sua sombra, que é cama. Eu preciso de saber? Não. Lá coloco aqui um retângulo, ó, a partir dessas informações, a mesma coisa que eu apliquei no item A, eu vou aplicar no item B. Então, y ao quadrado é igual a hipotenusa, que é 9, vezes sombra, que é 4, que é projeção. Então, y é igual a raiz quadrada de 9 vezes 4. Y é igual a raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 4, 2. Y é igual a 3 vezes 2, 6. Desenvolvemos aqui a nossa... Encontrei aqui a medida do cateto. Agora, esse caso, observe o seguinte. Eu posso formar, ó, a escadinha, como nós aprendemos na teoria, né? Aí, não sei se vocês lembram lá na teoria, toda vez que eu formo essa escadinha nesse formato, quais informações eu tenho aqui? Eu tenho a minha altura relativa à hipotenusa e as duas sombras, as duas projeções. Então, quem vai ao quadrado? Quem vai ao quadrado aqui é a altura, né? Quem vai ao quadrado é a altura. Então, nós vamos colocar y ao quadrado é igual a 4 vezes 16. Você poderia fazer, eu estou trabalhando com formas retangulares, mas você poderia fazer um triângulo aqui também, um outro triângulo, ó. Onde você formar um triângulo com as informações dadas, às vezes você vai ter a hipotenusa, os dois catetos, várias informações. Aí nós vamos desenvolver esse exercício mais adiante.
Então, y é igual a raiz quadrada de 4 vezes 16. Y é igual a raiz quadrada de 4, 2 vezes raiz quadrada de 16, 4. Y, nós vamos concluir aqui o valor de y. Y é igual a 2 vezes 4, 8. Você poderia fazer 25 vezes 16, 400. 9 vezes 4, 36. 4 vezes 16, 64. Porém, é mais prático tirar a raiz quadrada de cada número. Rapidinho. Simplifica o nosso cálculo. E nós vamos agora para a terceira, nós vamos agora para a quarta relação, né? Exemplo D, item D, nós vamos aqui, ó, do que nós estudamos, nós vamos montar a nossa escadinha, né? Da seguinte forma, ó. Nós podemos fazer o seguinte. Nós temos dois catetos, 3 e 4, hipotenusa 5 e altura y. Então, o que nós podemos desenvolver? Exemplo D, item D, nós vamos aqui, ó, do que nós estudamos, nós vamos montar a nossa escadinha, né? Da seguinte forma, ó. Nós podemos fazer o seguinte. Nós temos dois catetos, 3 e 4, hipotenusa 5 e altura y. Então, o que nós podemos desenvolver? Nós podemos aqui, ó, de cara, aqui, né? Aqui, ó. Pronto. Né? Mas, como a gente aprendeu na teoria. E aí, aqui nós temos, nós vamos até falar que qual relação você está aplicando aqui? B vezes C igual A vezes H. Cateto vezes cateto, que é 3 e 4, é igual a hipotenusa, que é 5. A hipotenusa é representada pela letra A, os catetos B e C. E a altura na geometria é representada pela letra H. A altura é quem? Y. Aqui a gente está aplicando a relação homem. Né? A relação homem. Então, o que nós observando que nós aplicamos cama e no item B, se eu não me engano, eu não coloquei lá a relação, mas é B ao quadrado igual a vezes N, que é a relação banana. E no item C, que é quando eu quero a medida da altura, é homem, H ao quadrado, né? Igual a projeção vezes projeção. Como eu fiz propositalmente, aqui está errado, ó. Aqui, ó, é a boca canta. A boca canta. A boca canta. Então, se você observar aí, a boca canta. Mas a gente não precisa dessas relações. É só a gente fazer nossa escadinha, né, aqui e aplicarmos. Bem, eu tenho a ordem dos fatores, não altero o produto aqui. Eu posso fazer 5, que é... Ó, vamos fazer o produto dos catetos. 3 vezes 4 igual, por hipotenusa, 5 vezes y. Ou y vezes 5, né? Ou 4 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Igual 5 vezes y, 5y. Nós teremos aqui, ó. Isso implica dizer que y é igual a 12 quintos. 12 sobre 5. Eu quero fazer a continha de dividir, professor. 12 dividido por 5. Então, 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. Vírgula aqui, 0 aqui. 4 vezes 5, 20. Igual a 2,4. Pronto. Agora aqui, continuando, ele quer no triângulo retângulo ABC, ele quer o valor das incógnitas x e y. Então, a primeira informação que eu vejo, eu tenho aqui, ó, um cateto, altura, a projeção de x sobre a hipotenusa, que é 27, que é essa sombra aqui, ó. A projeção, que é essa sombra aqui. Ó, essa sombra aqui é a minha projeção. Então, o que eu observo? Se eu quero o valor de y, eu tenho um total da hipotenusa, que é 30, é só fazer o total, que é 30, menos essa projeção, enquanto essa projeção, que é y. 30 menos 27, y é igual a 3 centímetros,
que é o valor dessa projeção aí. Agora eu quero encontrar x. Eu posso fazer aqui, ó, automaticamente, ó, o meu retângulo, minha barrinha, eleva ao quadrado, x ao quadrado é igual 30, hipotenusa vezes sua sombra, x é igual raiz quadrada. Aqui, elas ambas não têm raiz quadrada exata. Então, quando eu chego nesse processo que não tem raiz quadrada exata, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a decomposição, eu vou trabalhar com potências, abrir o número, eu posso multiplicar direto, tirar a raiz quadrada. O que nós observamos aqui, ó? Raiz quadrada. O 30, nós podemos escrever, o 30 é 3 vezes 10. O 27 é 3 ao cubo, isso fatorando. Nós podemos observar também, vou prosseguir aqui em cima, que x é igual a raiz quadrada de 30. O 10 é 2 vezes 5 vezes 3 ao cubo. X é igual a raiz quadrada. Aqui, ó, 3 vezes 3 ao cubo dá 3 à quarta. Então, esse método aqui, ó, 3 à quarta vezes 2 vezes 5, 10, não vai resolver o nosso problema. Eu tô abrindo para vocês. X é igual, eu posso fazer aqui, ó, raiz quadrada de 3 à quarta vezes raiz quadrada de 10. X é igual, 4 dividido por 2, vai dar 3 ao quadrado, 9 vezes raiz de 10. Ou eu posso fazer direto. X igual raiz quadrada, nesse caso aqui, vocês escolhem, 30 vezes 27, 810. E aí, fazendo a fatoração do 810, nós teremos aí o 810. Nós teremos 9 raiz de 10, que vai ser o valor que nós pretendemos encontrar. É só você fazer, ó, 9 ao quadrado vezes 10, né? Podemos desenvolver também, ó, para vocês verem, ó. Vamos desenvolver aqui então. Vamos abrir um espaço maior aqui. Raiz quadrada, 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81, vezes 10. 81 vezes 10 é 810. Isso aí a gente sabe, né? Que 81 vezes 10 é 810. Eu posso cortar, né? Eu corto aqui mentalmente. Então, o 9, quem fica preso na raiz? 10. Tá vendo que é mais fácil? Não precisa de eu fazer esse caminho todo, mas eu gosto de apresentar. Então, é só ver uma forma mais fácil de decompor esse número, de simplificar, de escrevê-lo. Qual outra forma que eu posso escrevê-lo? 9 ao quadrado vezes 10. 9 vezes 9 é 81, por isso 9 ao quadrado. Correto? Exemplo, ó, nós podemos aqui, ó, de cara, aqui, né? Aqui, ó. Pronto. T igual a vezes H. Cateto vezes cateto, que é 3 à quarta. Então, esse método aqui, ó, 3 à quarta vezes 2 vezes 5, 10, não vai resolver o nosso problema. Eu tô abrindo para vocês. X é igual, eu posso fazer aqui, ó, raiz quadrada de 3 à quarta vezes raiz quadrada de 10. X é igual, 4 dividido por 2, vai dar 3 ao quadrado, 9 vezes raiz de 10. Ou eu posso fazer direto. X igual raiz quadrada, nesse caso aqui, vocês escolhem, 30 vezes 27, 810. E aí, fazendo a fatoração do 810, nós teremos aí o 810. Nós teremos 9 raiz de 10, que vai ser o valor que nós pretendemos encontrar. É só você fazer, ó, 9 ao quadrado vezes 10, né? Podemos desenvolver também, ó, para vocês verem, ó. Vamos desenvolver aqui então. Vamos abrir um espaço maior aqui. Raiz quadrada,
9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81, vezes 10. 81 vezes 10 é 810. Isso aí a gente sabe, né? Que 81 vezes 10 é 810. Eu posso cortar, né? Eu corto aqui mentalmente. Então, o 9, quem fica preso na raiz? 10. Tá vendo que é mais fácil? Não precisa de eu fazer esse caminho todo, mas eu gosto de apresentar. Então, que vale x. Então, o que nós vamos observar? Ele quer a medida de x e y. Eu posso aplicar aqui direto o meu retângulo e falar quem eu levo ao quadrado? O cateto, né? Professor, qual relação você está aplicando em todos? Então, vamos lá. Vou apresentar as relações. Esqueci de fazer isso na primeira vez, mas falei. Qual relação que eu estou aplicando aqui? É a relação que eu estou aplicando aqui. Eu vou colocar para vocês, né? C cateto, né? Vezes altura é igual cateto vezes projeção. Nós temos essa relação. Essa relação aqui, na verdade, nós temos os dois catetos, a altura e a hipotenusa. Então, vai ser cateto vezes altura e cateto vezes altura e cateto vezes projeção, né? Para não ficar nessa briga de fórmula, qual fórmula eu aplico, faz as escadinhas. Aqui, ó, nós vamos... Qual fórmula, professor, que você aplicou nesse caso aqui? Nesse daqui eu apliquei b ao quadrado é igual a vezes n, né? Que nós aprendemos que é cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes projeção, que é no caso aqui, banana, né? Nesse caso aqui, qual projeção que eu estou aplicando? Eu estou aplicando c ao quadrado é igual a A vezes m. Então, nesse caso aqui, nós teremos a cama, mas não precisa disso. Só fazer escadinha, eu vou colocar aqui, ó, 2 raiz de 6 ao quadrado igual a x vezes 3, né? Agora eu elevo o número 2 ao quadrado, depois eu elevo raiz ao quadrado, igual x vezes 3, 3x. 2 ao quadrado, 4, corto o índice com o expoente, fica 6. 4. Aqui eu posso simplificar, né? Dividir tudo por 3, mas eu vou fazer devagarzinho aqui, né? 4 vezes 6, 24, igual a 3x. X é igual a 24 dividido por 3, 8. 3 vezes 8, 24. Essa é a medida de x, que é a minha hipotenusa. A minha hipotenusa, ela mede 8, né? O maior lado do meu triângulo. 8 aí, 8 centímetros, 8 unidades de medida, não foi dado aqui. Agora, o exercício nos pediu o valor de y. Então, o que nós vamos observar? O que eu vou pensar aqui? O y, eu tenho minhas duas projeções, né? Logo, a minha hipotenusa 3 e 8. Aqui vale 3, aqui vale 8. Eu vou fazer minha escadinha aqui, ó. Coloco o expoente aqui. Qual é, professor? Qual é a relação? Altura ao quadrado é igual projeção vezes projeção, né? Que é homem. Então, você vai aplicar y ao quadrado é igual a 3 vezes 8. Y ao quadrado é igual. Nós vamos observar. O 8 é 2 ao quadrado vezes 2. Por que 2 ao quadrado? Y é igual a raiz. Aqui eu já poderia fazer raiz, ó. Vou apagar aqui. Vamos lá. Y é igual a raiz quadrada. Por que eu deixei expoente 2 para eu cortar? Aqui não aparece o índice, mas é 2. Quem sai da raiz? O que está com o expoente. Quem fica na raiz? 3 e 2. E 3 vezes 2 é quanto? 6. Então, y é 2 raiz de 6. O mesmo valor desse cateto. Correto? Vamos lá, gente. G e H nos últimos exemplos. Então, aqui... ele quer o valor das letras, o A hipotenusa, eu sei que A é a soma das duas projeções, né?
quando eu falo das minhas duas projeções, eu estou falando do MN, né? Ou aonde é MN. Então, M é 2, N é 4. Então, só somar, nem precisa das minhas duas sombras. O A, 2 mais 4, 6. Então, mini, né? Agora fica fácil. Eu posso formar aqui, ó, para encontrar a minha altura, a minha escadinha, colocar o quadrado aqui, que é a relação homem, H ao quadrado é igual a M vezes N, né? Projeção vezes projeção. H ao quadrado é igual a 2 vezes 4. H é igual a raiz quadrada de 2 vezes 4. Raiz quadrada de 4, 2. Quem fica preso na raiz? Quem não tem raiz quadrada é exato. No caso, esse 2. Fica 2 raiz de 2. E agora encontrei letra A, encontrei letra H, agora falta encontrar os catetos. Então, os catetos, se o A vale 6, eu poderia fazer isso aqui de outra forma, tá? Ó, tô fazendo até de uma forma padrão. Vou fazer minha barra aqui, coloco 2, ó, que é a regrinha cama, C ao quadrado é igual a vezes M. Então, aqui eu vou ter C ao quadrado é igual a 6 vezes 2. C igual a raiz quadrada, 6 é 3 vezes 2. Repete esse 2. C é igual 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Quem fica preso na raiz? O 3. Agora eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e encontrar a letra B, ou eu posso aplicar a minha relação, que é mais fácil aqui, ó. B ao quadrado é igual, né? A regrinha banana é igual a hipotenusa vezes a sombra, é igual a hipotenusa vezes projeção. No caso, 6 vezes 4. Então, B é igual a raiz quadrada de 6 vezes 4. B é igual a raiz quadrada de 4, 2. Quem fica preso na raiz? 6. 2 raiz de 6. Encontrei todos os valores das minhas letras. Agora, nós temos aí um probleminha. Eu vou ler para vocês, tranquilo, porque geralmente esses exercícios indicam, e vocês já aprenderam na primeira, lá na relação de Pitágoras, que vocês sabem colocar a letra, né? Ah, eu quero a altura do prédio, eu quero a parte da árvore, o tronco da árvore quebrado. Então, vocês é só colocarem a letra. Nesse exercício aqui, eu vou fazer a leitura para vocês. Ele é um exercício interessante. Ele fala o seguinte... Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha, vamos fazer a leitura dele. A figura abaixo representa a planta de uma praça triangular. Tá aqui, ó. Ela é contornada... Perdão. Aqui. Vejamos o problema. Um marceneiro fixou uma tábua de passar roupa perpendicular a uma parede. Aqui está a tábua perpendicular à parede, forma um ângulo de 90 graus aqui com a parede. Perfeito. A 90 metros do chão. 90 metros do chão. Coloquei aqui. Para aumentar a resistência, ele colocou 2 apoios, como mostra a figura abaixo. Então, ele colocou 2 apoios, como mostra a figura abaixo. No caso aqui, não vamos falar abaixo que eu estou lendo. Como mostra a figura que vocês estão vendo, né? Então, nós temos aqui, ó, o comprimento X do apoio menor. Ele quer o comprimento X. Temos 2 catetos. A hipotenusa é só aplicar, né, na nossa relação que nós já sabemos, que é a boca canta. Que é B, né? É cateto vezes cateto, 0,9 vezes 1,2 é igual a hipotenusa, 1,5 vezes a altura, que é X. Eu fiz assim, né? Nossa escadinha. E aí eu vou fazer 0,9 vezes 1,2, 1,08, igual a 1,5x. Quem está multiplicando x, desce dividindo. 1,08 dividido por 1,5 dá 0,72. Fiz essa continha para vocês. Eu tenho que ter a mesma quantidade de números depois da vírgula. Aqui eu tenho 2. Aqui eu acrescento um 0 depois do 5. 2, sumiu a vírgula. Acrescentei número, tirei a vírgula. Ficou igual.
Aí eu vou ter 108 dividido por 15. É menor, então 0, no quociente, 0 lá no dividendo. Que número que eu multiplico por 150 que aproxima de 1080? 7. Dá 1050, sobram 30. Acrescento, para continuar a conta, acrescento um 0, 2 vezes 150, 300, 300 menos 300, 0. Dá 0,72. É uma atividade de marcar, tá? Seria a alternativa C, como não tem como colocá-la aqui, né? Mas deu pra gente entender bastante. Eu nem preciso das minhas duas sombras. O A, 2 mais 4, 6. Então, mini, né? Agora fica fácil. Eu posso formar aqui, ó, para encontrar a minha altura, a minha escadinha, colocar o quadrado aqui, que é a relação homem, h ao quadrado é igual a m vezes n, né? Projeção vezes projeção. H ao quadrado é igual a 2 vezes 4. H é igual a raiz quadrada de 2 vezes 4. Raiz quadrada de 4, 2. Quem fica preso na raiz? Quem não tem raiz quadrada é exato. No caso, esse 2. Fica 2 raiz de 2. E agora encontrei letra A, encontrei letra H. Agora falta encontrar os catetos. Então, os catetos, se o A vale 6, eu poderia fazer isso aqui de outra forma, tá? Ó, tô fazendo até de uma forma padrão. Vou fazer minha barra aqui, coloco 2, ó, que é a regrinha cama, C ao quadrado é igual a vezes M. Então, aqui eu vou ter C ao quadrado é igual a 6 vezes 2. C igual a raiz quadrada, 6 é 3 vezes 2. Repete esse 2. C é igual 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Quem fica preso na raiz? O 3. Agora eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e encontrar a letra B, ou eu posso aplicar a minha relação, que é mais fácil aqui, ó. B ao quadrado é igual, né? A regrinha banana é igual a hipotenusa vezes a sombra, é igual a hipotenusa vezes projeção. No caso, 6 vezes 4. Então, B é igual a raiz quadrada de 6 vezes 4. B é igual a raiz quadrada de 4, 2. Quem fica preso na raiz? 6. 2 raiz de 6. Encontrei todos os valores das minhas letras. Agora, nós temos aí um probleminha. Eu vou ler para vocês, tranquilo, porque geralmente esses exercícios indicam, e vocês já aprenderam lá na relação de Pitágoras, que vocês sabem colocar a letra, né? Ah, eu quero a altura do prédio, eu quero a parte da árvore, o tronco da árvore quebrado. Então, vocês é só colocarem a letra. Nesse exercício aqui, eu vou fazer leitura para vocês. Ele é um exercício interessante. Ele fala o seguinte... Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha, vamos fazer a leitura dele. A figura abaixo representa a planta de uma praça triangular. Tá aqui, ó. Ela é contornada... Perdão. Aqui. Vejamos o problema. Um marceneiro fixou uma tábua de passar roupa perpendicular a uma parede. Aqui está a tábua perpendicular à parede, forma um ângulo de 90 graus aqui com a parede. Perfeito. A 90 metros do chão. 90 metros do chão. Coloquei aqui. Para aumentar a resistência, ele colocou 2 apoios, como mostra a figura abaixo. Então, ele colocou 2 apoios, como mostra a figura abaixo. No caso aqui, não vamos falar abaixo que eu estou lendo. Como mostra a figura que vocês estão vendo, né? Então, nós temos aqui, ó, o comprimento X do apoio menor. Ele quer o comprimento X. Temos 2 catetos. A hipotenusa é só aplicar, né, na nossa relação que nós já sabemos, que é a boca canta. Que é B, né? Cateto vezes cateto, 0,9 vezes 1,2 é igual a hipotenusa, 1,5 vezes a altura, que é x. Eu fiz assim, né? Nossa escadinha. E aí eu vou fazer 0,9 vezes 1,2, 1,08, igual a
5x. Quem está multiplicando x, desce dividindo. 1,08 dividido por 1,5 dá 0,72. Fiz essa continha para vocês. Eu tenho que ter a mesma quantidade de números depois da vírgula. Aqui eu tenho 2. Aqui eu acrescento um 0 depois do 5. 2, sumiu a vírgula. Acrescentei número, tirei a vírgula. Ficou igual. Aí eu vou ter 108 dividido por 15. É menor. Então 0, no quociente, 0 lá no dividendo. Que número que eu multiplico por 150 que aproxima de 1080? 7. Dá 1050, sobram 30. Acrescento. Para continuar a conta, acrescento um 0, 2 vezes 150, 300, 300 menos 300, 0. Dá 0,72. É uma atividade de marcar, tá? Seria a alternativa C, como não tem como colocá-la aqui, né? Mas deu para a gente entender bastante. Nosso último exemplo aí, vamos desenhar os catetos de um triângulo retângulo. Eu desenho um triângulo retângulo, 90 graus, medem 24, 18. Nessas condições, determine a hipotenusa representada pela letra A. M e N são as projeções. M é a projeção de 24. N é a projeção de 18. A projeção de 18 faz a 24 em relação à hipotenusa. H, a altura em relação à hipotenusa. Então, ele quer a medida de A. Então, para eu fazer a medida de A, eu posso aplicar Pitágoras. A ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais 18 ao quadrado, mas aí eu fui pelo termo pitagórico. Primitivo 3, 4, 5. Se eu multiplicar 3 vezes 6, 18, está aqui. 4 vezes 6, 24, está aqui. Então, 5 vezes 6, 30. Você pode aplicar Pitágoras tradicionalmente. A vale 30. Agora, a medida H da altura relativa à hipotenusa. A altura relativa à hipotenusa, porque ela é perpendicular à hipotenusa. Forma um ângulo de 90 graus nela. Então, o que nós vamos observar? Eu vou deixar esse exercício bem limpo, como é o último exemplo. Então, nós vamos fazer aquela nossa escada, ó, que é cateto vezes cateto, 24 vezes 18 igual a hipotenusa, que é 30 vezes a altura, que é H. Então, 24 vezes 18, 432, dividido por 30, 14,4. Fiz a continha aqui. E as projeções, as medidas M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Né? A projeção do cateto 24 sobre a hipotenusa 30, que é M. A projeção do cateto 18 sobre a hipotenusa 30, que é N. Né? Nós temos aqui, né? A, B e C. Então, 18 ao quadrado é o mesmo procedimento. Ó, eu faço aquela barra aqui. Ó, 24 ao quadrado é igual a 30 vezes M. Aqui, aquela barra. 18 ao quadrado é igual a 30 vezes N. Para deixar o exercício limpo, esse eu não vou fazer as escadinhas nem as barras, os retângulos. Então, 18 vezes 18, 324 dividido por 30, 10,8. 24 vezes 24, 576 dividido por 30, 19,2. Lembrando que é centímetros, vou colocar a unidade de medida. Se não tem, coloco M, unidade de medida. Foi dado tudo aqui, ó. Resolvemos. Um forte abraço e até a nossa próxima aula de resolução de problemas matemáticos.